Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje vou estar lendo aqui a palavra de Deus, estou aqui diante da palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo, né? Que está no livro, se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 22 em diante. Eu amo essa passagem, louvado seja o nome do Senhor, né? Que é um alerta, uma advertência, né, para nós também. Louvado seja o nome do Senhor para todos, né? Fala sobre a porta estreita. Muitos, né, comentam, falam, né, mas eu não tenho nada de mim mesmo, não tenho nada preparado, né? Estou aqui no meu setor de trabalho, como sempre, e então aqui eu vou somente fazer a leitura, vou comentar alguma coisa que o Senhor colocar no meu coração para que seja o refrigério da nossa alma, né? Louvado seja o nome de Jesus. Quero louvar a Deus, né, no fundo da minha alma, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque cada dia da nossa vida é um milagre, né, que se repete. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como o tema, né, da nossa igreja, da minha igreja onde eu congrego, o meu pastor, né, ele sempre diz que salvação é o maior milagre, né? Então, o tema que eu trago para a minha vida, para o meu coração é esse, né, que a salvação é o maior milagre. Faça tudo, né, para ser salvo, faça tudo para não ficar para trás, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vou estar lendo aqui a palavra de Deus para não ficar muito extensa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 13, eu vou ler a partir do versículo de número 22, né? Até onde o Senhor colocar no meu coração. E diz assim a palavra de Deus: e percorria a cidade e as aldeias, né, ensinando. Jesus, né, ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam. E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas, quer dizer, fechar as portas, e começar a estar de fora e a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, dizendo: Senhor, abre-nos as portas, respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, ou de onde vocês são, né? Então começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Ali, se referindo ao inferno, né? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ou vós, né, como está aqui, lançado fora. E virão, diz a palavra de Deus no versículo de número 29, né, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão, né? Se eu repetir aqui no versículo 29, diz: virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Ou há primeiros que serão os últimos serão primeiros.
né? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja, glória a Deus, aleluia, né? Uma passagem realmente bastante poderosa para o nosso coração e que nos serve de alerta, né? Porque a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 13, fala que sobre a porta também, a porta estreita, né? E diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz, né, à perdição ou à condenação. Amém? Então, quando nós viemos para cá, para Lucas, no capítulo de número 13, né, a partir do versículo de número 22, eu até gosto muito dessa passagem e vou direto lá atrás, no Salmo de número 118, no versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor: essa é a porta pela qual os meus justos entrarão, né? Ou essa é a porta pela qual os justos entrarão, se referindo a essa passagem, né, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 118, versículos número 20, não me falta memória. E a palavra de Deus também no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo de número 1, né, diz a poderosa palavra do Senhor a seguinte coisa: que João, na ilha de Patmos, né, ali na ilha de Patmos, ali, ele teve uma visão, né, e a palavra de Deus diz: eis que olhei e eis uma porta aberta no céu, né, e uma voz que diz: sobe cá. Não é isso? Então, várias passagens, essas passagens que chamam atenção para essa porta, para essa passagem, me deixam muito assim, pronto até para fazer com que nós tenhamos em todo momento nos preparar, de estarmos prontos, preparados para passar por essa porta. Então aqui, quando aquele Senhor perguntou aqui no versículo de número 23, do capítulo 13 de Lucas, o Senhor disse assim para Jesus: são poucos os que se salvam? E Jesus, respondendo àquele Senhor, lhe disse: porfiai, quer dizer, faças tudo, qualquer coisa, faça de tudo, né? Faça de tudo. Porfiai por entrar por essa porta, faça de tudo para entrar por essa porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque eu vos digo que muitos vão querer entrar e não vão poder entrar, né? Quando nós trazemos isso para a nossa vida, para o nosso tempo, louvado seja o nome de Jesus, eu vejo, né, aqui que no livro de Samuel, no capítulo 20, o versículo 3, a parte B, Jonathan, né, Davi conversando com Jonathan, filho de Saul, do rei Saul, né, ele diz assim para Jonathan, porque ele era perseguido, né, pelo rei, o rei queria matá-lo, né, por causa de inveja, por causa de detalhes. E então o que acontece? Davi falou com Jonas, né? Jonathan, há apenas um passo entre mim e a morte, né? Isso eu trago novamente para cá, para a atualidade. Eu quero dizer que entre nós existe apenas um passo e você nunca sabe quando ou que hora que você vai dar esse passo. Esse passo está diante de nós, né? Esse passo que Davi estava conversando com Jonathan, filho de Saul, é um passo que é um passo até sobrenatural, porque você não vê, você não sente, você não sabe a hora, o momento exato, mas ele está aqui diante de nós, né? Nós nunca sabemos quando nós vamos dar esse passo. E então aquele homem, quando chegou para Jesus, falou: Senhor, são poucos que se salvam. Jesus falou: olha, faça de tudo para que não, né? Faça de tudo, porfiai por entrar por essa porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não vão entrar. Então, eu vou trazer agora aqui, vou tentar explicar de uma forma seguinte, né? Que dê para entender, louvado seja o nome do Senhor, que esse passo, o que Jesus está falando aqui, que quando você der esse passo, que Davi estava falando com Jonathan, quando você der esse passo, já estiver do outro lado, né? Isso acontece que você vai estar diante da decisão que você tomou na sua vida aqui. Cristo ou não.
né? Porque quando você der esse passo, você não vai poder mais tomar decisão alguma. Você vai estar diante da porta, né, que conduz à salvação, né, pelas quais os justos entrarão, como está escrito no livro de Salmo 118, versículo 20, como também vai estar, né, na porta que conduz à condenação, o abismo, né, que conduz à morte eterna, à condenação eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Né? O que eu vejo, aleluias, né? Aleluia aqui, o que eu vejo aqui na palavra poderosa do Senhor, que são duas portas. A porta que conduz à salvação é Cristo, chama-se Cristo Jesus. No livro de João, aqui na Bíblia Sagrada, louvado seja o nome de Jesus, na palavra de Deus, está escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 10, versículo 9 em diante, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos explica, ele nos diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Significa, né, dizer que o Senhor é o único acesso que nós temos, é a porta da salvação. Quem tem Jesus Cristo entra e sai, quer dizer, liberto, encontra a libertação, entra e sai e achará pastagem, quer dizer, achará alimento para a sua alma. Né? Então, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E a palavra de Deus a gente continua lendo o versículo 9 que eu falei, mas aí tem o 10, que diz assim, porque o diabo, ele vem senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse o Senhor Jesus, para que tenham vida e vida com abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Então, quando se dá esse passo, quando darmos esse passo, que Samuel estava falando, que Davi estava falando com Jonathan, é importante que nós já tenhamos tomado essa decisão aqui em vida. Não, Jesus. Para quando você estiver do outro lado, você vai estar de frente com esses dois caminhos. No livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo número 13, né, nós vemos que não há somente essa porta que conduz à salvação, mas há uma porta também que ela é tão larga ou tão grande, eu não sei, que ela representa vários caminhos que são errados. Por isso que a palavra de Deus diz assim, as portas, diz ali, em Mateus 16, 13 em diante, lá no finalzinho, parece 19, 20, não sei, me falta agora, diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou contra, se referindo à igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Né? E ainda mais quando a gente continua lendo, que está falando de portas também. Então, com essas portas, a porta que conduz ao céu e à salvação, né? Quando se ali em Apocalipse, quando fala que sobe cá na porta de Apocalipse 4, versículo 1, se refere também ao arrebatamento da igreja, né? Sobe, chamando a igreja para a glória, né? E aqui a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Falou isso sobre a palavra de Pedro, quando Pedro disse, Senhor, só tu tens, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta foi sobre essa palavra, essa resposta de Pedro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí quando nós vemos que nós temos que tomar uma decisão clara e objetivamente aqui. E essa porta, quando ela se abrir, quando dermos esse passo à frente, como eu já falei aqui, né, nós vamos estar diante dessa decisão, ou você vai subir pela porta que os anjos te levarão para a bênção, para o céu, para a glória do Senhor, ou você vai abrir um enorme abismo onde a pessoa vai ser lançada naquele abismo, né, por não temer a Deus, por não confiar, por não crer no nome unigênito do Filho de Deus, né? Então, a porta estreita é essa. Aí aqui quando a gente observa, né, que então a palavra de Deus continua aqui, quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo, Senhor, abre-nos, né? Abre-nos. Porque a pessoa parece aqui nessa passagem que está num estado de dormência espiritual.
Parece que ele está no estado de dormência espiritual e acordou naquela hora, despertou naquela hora. Então, muitos estão no estado de dormência, né? Dormindo. E lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 14, há uma palavra para isso, né? Que diz ali assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, diz a palavra de Deus. Então, hoje existe um estado de dormência. Então, aí a palavra de Deus aqui, ela diz para nós aqui, levantar, quando o Senhor levantar e cerrar a porta, as pessoas vão começar a estar de fora, os dormentes, né? Aqueles que estão adormecidos, que até muitos aqui reconheceram Jesus como Salvador, né? Ou que já ouviram a palavra da pregação, que se encontra num estado de dormência, eles vão despertar naquela hora, mas só que o Senhor já fechou a porta, né? Que diz a palavra de Deus aqui, que o Senhor fechar a porta, essas pessoas chegaram correndo, dizendo: Senhor, abre-nos, abre-nos, e Ele vai dizer: não sei de onde vós são, não sei de onde são vocês, né? Aí a clareza que vem na mente da pessoa nessa hora, ele vai lembrar, né, que ele vai lembrar que já comeram e beberam na presença de Deus, na presença do Senhor, na igreja, né, do Senhor Salvador, Jesus Cristo, né? Então eles vão dizer: ó Senhor, nós comemos e bebemos na sua presença, nós temos comido e bebido. O Senhor tem ensinado em nossas ruas, quantas vezes cultos ao ar livre, né? E as pessoas fechavam as suas janelas, ficavam dizendo que aquele culto, aquelas palavras que estavam entrando, aqueles louvores, estavam incomodando. Então fechava a janela, batia a janela, né, para não ouvir as palavras das pregações, né? Mas nessa hora aqui, eles vão lembrar de todas essas coisas, né? E diz aqui: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim todos vós que praticam a iniquidade, porque deram mais valor à prática de iniquidades e coisas erradas, né? Coisas errôneas, coisas que não agradam ao Senhor, não é isso? Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui diz a palavra do Senhor: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, né? Então a palavra de Deus, no versículo aqui mais abaixo, no versículo 28, Lucas 13, 28, diz a palavra do Senhor aqui, que ali, já se referindo à parte mais baixa, ao inferno, né? Diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, né? Quando verem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino, e vós lançado fora, diz a palavra de Deus. Então, na minha concepção, eu imagino que a maior dor, né, que vai haver ali no inferno, a maior de todas as dores, né, que a gente sabe que ali os vermes vão estar passando pelo corpo, a pessoa vai estar em estado de morte, mas vão estar sentindo tudo aquilo que se passa com o corpo dele, aquela queimação do fogo inextinguível, que nunca se apaga, né? Mas a dor maior ainda é essa aqui, que eles vão ter uma visão, né? Porque a palavra de Deus que ali haverá choro e ranger de dentes quando verem Abraão, Isaque e Jacó lá no reino, né? E ele lançado fora ali, sofrendo aquelas consequências do erro, né? Então, eu acredito que essa é a maior dor. E diz a palavra de Deus que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa, né? E assentar-se-ão ali à mesa no reino de Deus. Quer dizer, aquelas pessoas que você passa por ele hoje na rua, né, às vezes estão ali sentados na calçada, mendigando, né, e você deixa de dar um pedacinho de pão, uma coisa para ele comer, uma moeda para ele se sustentar, alguma coisa parecida, né? Às vezes a gente passa direto, não dá uma confiança, não dá um bom dia para o teu vizinho, não dá um bom dia. Mas essa pessoa não vale nada, e você, em vez de trazer uma palavra, você passa como se você, né, fosse o máximo das pessoas, né, ou até mesmo, como se diz assim, o último biscoito do pacote, né, como se fosse você. Então, essas pessoas que você passou por cima, que você não deu crédito, não quis ajudar, ou não deu uma palavra de conforto para o seu coração, né, essas pessoas vão estar lá. De repente,
essas pessoas, conforme diz aqui, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então essas pessoas, elas podem se encontrar lá no reino de Deus e eu lançado fora, vamos dizer assim, eu lançado fora e essas pessoas vão estar lá. E a minha visão, quando eu olhar para cima, lá do inferno, olhar para cima, eu vou ver essas pessoas, vai ser a maior dor, né? Aqueles que pregaram o evangelho para você, que pregaram a palavra de Deus, a palavra da salvação, né? E não deram crédito. Muitas das vezes até falaram uma porção de besteira, não é isso? Porque quando a gente anuncia o evangelho, prega a palavra do Senhor, muitos fazem poucos, né? Louvado seja o nome do Senhor, e julga até, porque isso aí parece pastor, isso aí parece pregador, isso aí parece, né? A gente sempre tem uma opinião, não é isso? Da concepção deles. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que se o próprio Senhor Jesus diz, se ouviram a mim, também ouvirão a vós. Mas se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Né? A palavra de Deus diz isso. Né? Ainda diz mais, não vós escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, disse o Senhor Jesus, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai, Ele vos conceda, para que seja glorificado o nome do Pai e do Filho. Né? Então olhe para Jesus, aceite o Senhor como Salvador da sua vida. Vamos consertar, fazer tudo. Isso não é fácil não, viu? Um dos maiores obstáculos é vencer. Viu? Mas você pode, porque Jesus venceu e nós também venceremos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, em todos os sentidos, né? Creia no Senhor Jesus. Creia no poder da palavra de Deus. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Deus abençoa. Essa palavra é uma palavra que veio no meu coração, fala sobre a porta estreita, que é Jesus Cristo. Né? Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Senhor Jesus. Tá bom? Então, creia nisso. E arraiga isso no seu coração. Deixa a palavra de Deus estar arraigada no seu coração. Errou? Peça perdão. Errou outra vez? Peça perdão. Né? Se arrependa do seu pecado enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Nós estamos vivendo aí um tempo de salvação. Entendeu? Em Cristo Jesus. Um tempo de arrependimento. Né? Todas essas coisas que acontecem são provisão de Deus para que nós venhamos nos achegar mais ao Senhor, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, de todas essas coisas. Tá bom? Jesus te ama, eu te amo também, tá? E oremos um pelos outros e um por todos. Louvado sejam todos por um. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar pelos governos brasileiros, em vez de julgar os governos, vamos orar pelos governos do mundo inteiro, né? Porque o último governo que vai se levantar não vai ser fácil não, tá? Não fique pensando que vai ser fácil não. As pessoas vão colocar um governo que vai ser o último governo da nação, ele vai se levantar, uma besta que vai se levantar do mar, diz a palavra de Deus, que representa o anticristo, né? Então as pessoas a igreja já não vai estar mais aqui não. A igreja já subiu. Fica com a graça de Deus. Deus abençoe, rica e abundantemente.